O que muita gente tem destacado como contraditório, polêmica, é essa frase dita pelo presidente Lula que os dois países contribuíram para a guerra, nesse momento da declaração, colocando ali Ucrânia e Rússia com o mesmo peso para que o desenlace fosse o confronto em solo ucraniano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa declaração e sobre o papel que o Brasil está tentando exercer ao criar esse grupo, um clube de países que não tem vínculo com a guerra, para tentar um cessar-fogo. Colombo, bom dia e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu acho que o presidente Lula está absolutamente correto. É uma situação internacional extremamente complexa e o Brasil, em certos momentos históricos, não custa recordar os anos 1930, a relação com a Alemanha nazista e com os Estados Unidos, em que o Brasil teve uma política de buscar os seus interesses estratégicos. Por exemplo, em 1935, o maior parceiro comercial do Brasil foi a Alemanha nazista e a política, a moeda adotada entre os dois países foi o marco compensado. O marco era a moeda alemã da época. E depois, quando começa a guerra, e o Brasil entra na guerra só em 1942, vem o financiamento norte-americano para a construção da usina de Volta Redonda, que era fundamental à produção de aço para a industrialização brasileira. Então, você tem de fazer uma política externa que defenda os interesses estratégicos do Brasil. E o governo está fazendo isso muito bem. Segundo, os dois países são responsáveis pela guerra? Sim, são. Se você olhar, a Rússia tem os seus interesses estratégicos desde a época do Império Czarista na Europa do Leste, portanto não há nenhuma novidade nisso, basta acompanhar um pouco de política externa. E segundo, você tinha de um lado o Pacto de Varsóvia e outro OTAN. O Pacto de Varsóvia era a aliança dos países comunistas da Europa Oriental liderados pela União Soviética, e a NATO, a OTAN, eram os países da Europa Ocidental e Estados Unidos e Canadá, do Atlântico Norte. E quando desapareceu o socialismo, a 9 de novembro de 89, com a queda do muro, se preferirem 25 de dezembro de 91, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixou de existir. Passou a existir a OTAN. E a OTAN passou a ter um adversário. Qual? A Rússia. E os países que eram antigamente do Pacto de Varsóvia, paulatinamente foram entrando na OTAN e cercando a Rússia. E isso é verdade. Isso ninguém pode dizer o contrário, basta ver todas as datas. E um dos últimos seria justamente a Ucrânia. Então, nesse sentido estratégico, a Rússia tem as suas razões. Assim como não justifica, portanto, evidente, todos os crimes de guerra cometidos até o momento, e são trágicos, na guerra da Ucrânia. Então, a posição brasileira é uma posição correta, sensata, não entra nesse lero-lero dessa conversa que está contra os Estados Unidos, não está. Há uma mudança do eixo econômico. Isso é claro, qualquer estudioso de economia internacional para a região Ásia-Pacífico, que hoje é a área dinâmica do capitalismo, o Brasil tem de olhar para isso e tem de reconhecer, Colombo, coisas óbvias. A Crimeia é russa. A Crimeia é russa. Eu dei exemplo aqui, quer pegar um grande estudo? Orlando Figes, Guerra da Crimeia. Quer ler um romance sobre a Guerra da Crimeia de um participante da guerra? Do grande Leão Tolstói, Sebastopol. Ali você vê, ele era tenente e participou da guerra, além da Guerra da Crimeia. A Crimeia é russa, assim como Taiwan é uma província rebelde da China, sim. Agora, não é por isso que você vai justificar uma invasão de Taiwan, mas a gente tem não cair no discurso ideológico primário de que tudo vem dos Estados Unidos. Sem o dólar não há comércio internacional. Bobagem. Até 1945 o dólar era a grande moeda internacional? Não era. Ele é produto da hegemonia norte-americana pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente durante a Guerra Fria. Então, criar uma cesta de moedas do BRICS a médio prazo, né? Só tem como moeda conversível dólar, euro, ien japonês, alguém vai falar do franco suíço, imaginar comerciar com franco suíço é piada. Evidentemente que o rublo, a moeda yuan, a moeda chinesa, o real, não são moedas conversíveis, mas é possível construir a médio prazo uma câmara de compensação e que você possa paulatinamente prescindir do dólar. Por fim, e vai dar uma visão geral dessa questão que me parece chave e fundamental. Veja que dos BRICS, a China hoje ou é a segunda ou a primeira economia do mundo. Segundo alguns levantamentos, já é a primeira economia do mundo. A Índia, que para alguns está em sétimo lugar,
com maior economia, por outros cálculos desse ano, de 2023, deve ser a quinta. E o Brasil está em nono. Ou seja, entre os BRICS você tem 3 grandes economias entre os 9 maiores. Mesmo assim, nenhum deles faz parte do G7, que vai se reunir agora em Hiroshima, um péssimo lugar, por sinal uma lembrança extremamente desagradável, mas vai ser em Hiroshima, a reunião, e o Brasil é até um dos convidados e não faz parte do G7. Em suma, a grande questão é não cair nesse discurso de contradição. Nós estamos com a China e a Rússia contra os Estados Unidos. Não. Nós estamos defendendo os interesses nacionais, mantendo boas relações com a Europa, boas relações com os Estados Unidos, boas relações com o Mercosul e boas relações com a China. E não vocalizar discursos norte-americanos de uma potência hoje decadente, a médio prazo, aí volta a armadilha de Tucídides, né, que eu já falei tantas vezes aqui, e uma outra ascendente que é a China. A grande questão, em suma, é defender os interesses nacionais, o que não foi feito pelo governo anterior. Nunca eu vou esquecer na minha vida, um presidente da República, o primeiro que visitou os Estados Unidos, não sei se foi o Dutra, querendo me lembrar agora, nunca alguém chegou na Casa Branca, se dirigiu a um presidente americano e disse I love you. Isso foi uma traição nacional, a maior vergonha que eu já vi um presidente brasileiro fazendo no exterior.